Já pensou como nós tomamos decisões a todo momento? Nós escolhemos fazer uma coisa ao invés de outra. Muitas vezes não percebemos, mas nossas escolhas se baseiam em uma condição. Se tal coisa acontecer, então farei isso. Se não, farei aquilo. Se for 6 horas, preciso acordar para ir à escola. Se não, durmo mais. Outras vezes tomamos decisões se mais de uma condição for verdadeira. Se for 6 horas e for dia de semana, preciso acordar. Se não, durmo mais tarde. O processo de tomada de decisão nos diz que nosso comportamento será realizado conforme tais condições forem verdades. Se para uma tomada de decisão específica as condições forem sempre iguais, o comportamento será sempre o mesmo. No mundo computacional, a questão também é válida. Se programas não tomassem decisões, fariam sempre a mesma coisa. Exemplo: para calcular o valor de ingressos, o usuário informa a quantidade de ingressos e o valor do ingresso. Nesse caso, a decisão será sempre fazer a mesma multiplicação. Porém, se o programa também pedir o tipo do ingresso, a decisão será diferente dependendo do tipo do ingresso. Temos a condição: se o ingresso for do tipo inteiro, então faça essa fórmula. Se não, faça essa outra. Para expressar condições, a linguagem C# nos fornece 2 comandos, if e switch. Cada comando possui sua sintaxe, ou seja, suas regras linguísticas, que se não forem seguidas, resultará em um bug. O comando if possui a sintaxe a seguir. Temos 3 partes. A primeira é a condição, que compara 2 valores para verificar se essa comparação é verdadeira ou falsa. Podemos entender que a condição possui a regra, uma coisa comparada com outra, que podem ser variáveis ou valores fixos. Para fazer uma comparação, usamos operadores chamados relacionais. Cada um compara o valor segundo um ângulo diferente. Podemos comparar se um valor é maior que o outro, menor, maior igual, menor igual, igual ou diferente. A segunda parte do comando if é o primeiro par de chaves. Nele ficarão as instruções caso a condição seja verdadeira. A última parte é o par de chaves do else. Aqui ficarão as instruções caso a condição seja falsa. Assim, o programa irá decidir qual é a fórmula correta para o tipo de ingresso escolhido. O comando switch possui a seguinte sintaxe. Diferente do if, ele não usa operadores relacionais. Ele verifica sempre a igualdade de uma variável com uma lista de opções. A opção que for igual ao valor da variável será executada. Para o mesmo exemplo do cálculo de ingressos, o código ficaria assim. Vamos demonstrar como ficaria nosso programa utilizando C# com o Visual Studio. Com um novo projeto Console Application criado, podemos iniciar nossa codificação. Nosso programa irá pedir a quantidade de ingressos, o valor do ingresso e o tipo do ingresso para o usuário. E sua resposta será o total a ser pago. Primeiro criamos as variáveis necessárias para armazenar os valores que nosso programa irá utilizar. Com o comando writeLine, escrevemos uma mensagem para o usuário pedindo a quantidade de ingressos. Com o comando readLine, lemos a informação digitada pelo usuário. Essa informação, logo em seguida, é convertida para inteiro e armazenada na variável QTD. Fazemos o mesmo processo para pedir o valor do ingresso e o tipo do ingresso. A única diferença é que para o tipo do ingresso não é necessário realizar uma conversão, pois o tipo do ingresso e a função readLine possuem o mesmo formato. Com as variáveis preenchidas, podemos começar nossa condição. Usamos o comando if para verificar se a variável tipo é igual ao valor fixo inteira. Caso a condição seja verdadeira, ou seja, se o ingresso for inteira, o programa executará a fórmula para ingresso do tipo inteiro. Caso a condição seja falsa, usamos o comando else, que executará a fórmula para o ingresso do tipo meia. Ao final, enviamos uma mensagem ao usuário, juntando o texto "o total é" com o conteúdo da variável total.